Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula prática do sistema nervoso periférico, ou seja, dos nervos e dos gânglios, né? Os nervos, as vias de passagem, né? Que levam informação, né? Que levam impulso nervoso do sistema nervoso central para a periferia, ou seja, os sinais chamados de eferentes. Ou trazem informação da periferia para o sistema nervoso central, os sinais chamados de aferentes. Os nervos são as vias de passagem. Como a gente já viu na aula teórica, alguns deles são só eferentes, outros só aferentes, e outros têm as duas vias. Já os gânglios correspondem aos corpos celulares fora do sistema nervoso central, ou seja, no sistema nervoso periférico, né? E esses corpos celulares são capazes de um certo... Eles se aglomeram, né, em gânglios, né? A gente vai ver a morfologia deles, e esses gânglios são capazes de processar informação, algumas informações mais simples, né? Conseguem, principalmente, por exemplo, no sistema nervoso do aparelho reprodutor, no sistema nervoso periférico, na região do aparelho reprodutor, não, no aparelho do aparelho digestivo, né? Onde você tem um certo nível de processamento no nível ganglionar, certo? Então vamos começar com os nervos primeiro, né? O principal morfologia que a gente vai poder ver com a histologia que a gente tem, né, corresponde à estrutura do nervo, né, que é formada pelo epineuro, tá vendo? Um tecido conjuntivo que reúne, né, que envolve, né, vários perineuros, né, e o perineuro envolve vários feixes de axônios envolvidos por uma única camada de tecido conjuntivo que se chama endoneuro, né? Então você tem o axônio, né? E você tem o endoneuro que está em rosinha aqui, ó, tá vendo? O endoneuro é o rosinha. É um tecido conjuntivo que envolve as fibras axonais, né? É como se o endoneuro você envolvesse cada fibra. O perineuro, um conjunto de fibras, e o epineuro, um conjunto de perineuros, né? O que a gente vai conseguir ver na nossa morfologia são essas estruturas, né? O axônio, o endoneuro, o peri e o epineuro. Vamos lá, então. Nesse primeiro aumento de 40, né, a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver aqui, ó, um perineuro, tá vendo? Essa volta, outro, tá vendo? Nas setas menores aqui, ó, nessas setas, aqui no caso, todas as setas vão indicar o quê? O perineuro. O endoneuro tá muito pequeno aqui para esse aumento, porque nós estamos com um aumento de 40 vezes, né? Isso aqui é um corte transversal de um nervo, né? Você consegue perceber essa parte mais rosa aqui, ó, que está com a letra E, é o epineuro, tá vendo? Um epineuro envolvendo aqui dois perineuros. Tá vendo aqui um epineuro, o epineuro, certo? Então você tem o epineuro envolvendo vários perineuros. Já no aumento de 100, já fica mais evidente o perineuro, né? Aqui o endoneuro, mas o epineuro, né? E o perineuro, certo? O endoneuro ainda fica difícil de ver. Porque são essas bolinhas branquinhas aqui, ó. Aqui tem um aqui é um axônio com um endoneuro, aqui outro. Muito difícil de ver ainda. Por enquanto, aqui a gente vai dar destaque nas flechas para o perineuro. Ó, isso aqui é um perineuro. Aqui são vários endoneuros. Aqui um perineuro, aqui dentro vários endoneuros. Aqui um epineuro, ó, pegando dois perineuros, tá bom? Para o de 400, a gente já consegue ver já, né, claramente endoneuro, perineuro, epineuro, perineuro, e aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui é um endoneuro tá envolvendo, ó, o endoneuro tá envolvendo, tá vendo? Já consegue ver um pouquinho, né, essa parte rosa que envolve cada fibra. Mas daqui na de 200, na de 400, né, aqui foi a de 200 vezes, né, e aqui é de 400, ó. A de 400 dá para ver claramente, ó, aqui dentro é o endoneuro, ó, aqui é o endoneuro. O que é branco aqui? Branco é o feixe de fibra, entendeu? E por que tá branco? Porque tem muita mielina, né? A mielina some e fica branco. É um feixe mielínico, né? Então tinha mielina que foi embora. E tá vendo? Ó? Então, aqui, ó, essa voltinha, tá vendo? Ó. Você percebe que entre um e outro tem todo esse tecido aqui, né? Com esses núcleos de células aqui, ó. Entendeu? Essas células aqui são células gliais, né? Que vão cuidar, né? Para que você mantenha aqui o estabelecimento, né, da estrutura do nervo, né?
Aqui, vamos ver de novo as mesmas estruturas, só que agora colorado com Manson. Porque o Manson, ele consegue colorar o tecido conjuntivo de azul aqui, ó. E a gente vê melhor o epineuro, o perineuro. Aqui não dá pra ver ainda, ó. Nesse aqui já de 100, a gente já consegue ver bem claramente o perineuro, tá vendo? O epineuro, o endoneuro ainda não dá pra ver. A gente vê que sabe que tem, né? Que é em volta de cada bolinha branquinha dessa. Aqui já dá pra ver melhor no de 200, ó. Epi, peri, aí aqui, ó. Aqui já é um endo, ó. Outro endo, certo? Outro endo. E aqui no de 400, tá vendo, ó? Epineuro, perdão, endoneuro, endoneuro, perineuro, epineuro. De nervo é isso. O gânglio, aqui é a mesma imagem do início da aula, né? O gânglio, essa estrutura aqui, ó, tá vendo o desenho aqui? Esse desenho representa o corpo celular. A gente vai cortar aqui e vai olhar aqui dentro para encontrar o quê? Os corpos celulares e esses feixes de passagem. Aqui nesse aumento de 40, já dá para perceber que isso aqui é um feixe, pode acreditar. Isso aqui é um feixe, tá vendo? E aqui, ó, você tem corpo celular. Aqui você já tem os chamados corpos celulares de neurônios. E esses corpos celulares de neurônios se reúnem em gânglios, porque está no sistema nervoso periférico. Se estivesse no central, aí seria núcleo, né? E os feixes de fibra aqui são nervos. Se estivesse no sistema nervoso central, seria trato. No sistema nervoso periférico, os feixes se chamam nervos, certo? Então aqui são fibras de passagem, são nervos que passam aqui, e aqui são os corpos celulares, né? A estrutura que se reúne em forma de gânglio. Aqui, de novo, um aumento maior. Agora você já consegue ver claramente o corpo celular do neurônio, o núcleo do neurônio, o nucleolo, tá vendo? Aqui são células gliais, aqui em volta são células gliais, né? E F são fibras de passagem. Essa mais rosinha aqui, tá vendo? Tudo isso que é mais rosinha, ficou mais rosa, tá vendo? Aqui, ó, é fibra de passagem. Vamos para o aumento de 200, para ficar mais evidente ainda, tá vendo? O corpo celular do neurônio. Olha aqui um endoneuro circulando ele, tá vendo? Ó, um corpo celular do neurônio, outro corpo celular, o núcleo, o nucleolo. Aqui não dá para ver porque ou o núcleo está para trás ou está para frente. Tá meio uma sombrinha do núcleo aqui, né? Mas enfim, você tem essas estruturas que são os neurônios. Aqui F, aqui são as fibras de passagem, onde está mais rosinha aqui, ó, são as fibras de passagem. E essas células pequenas que ficam entre as células grandes, né? Essas células pequenininhas aqui, ó, são células gliais. Agora, no aumento de 400, dá para ver claramente o neurônio, o núcleo do neurônio, o nucleolo, as células gliais e as fibras de passagem. A mesma coisa a gente vai ver agora, só que agora colorado com prata, né? Então a gente vê aqui claramente, ó, essa coloração é a melhor que tem para ver os gânglios. Você vê aqui, ó, as fibras de passagem bem definidas, né? O neurônio, tá vendo? Mas não dá para ver as células gliais ainda, porque são bem menores que os neurônios, né? Mas aqui você já consegue ver as fibras, os neurônios e as células gliais, esses pontinhos bem pequenininhos aqui, ó. Vamos para o outro aumento, ó, neurônio, fibra de passagem e as células gliais. Essas são as flechas pequenininhas, tá vendo? Esse pontinho, cada pontinho desse aqui, parece uma formiguinha aqui, ó, cada pontinho desse é uma célula glial. Aqui no de 400 mais claramente ainda, ó, neurônio, o núcleo, o nucleolo e aqui são células gliais, ó. Todas as células pequenininhas em volta aqui são células gliais, certo? Aqui eu não coloquei na foto as fibras de passagem, que não cabia, né? Porque o aumento é muito... O aumento de 400 você não consegue pegar todas as estruturas. Mas da aula prática é isso aí, pessoal.